Valéria agradece a Nicolas por respeitar sua decisão. Diz que vai deixar o cabelo como está, mas quer se sentir confortável e feliz com o que vê. Valéria conta que nunca se arrumou, pois a bonita era sempre a sua irmã. Nicolas pergunta, bonita segundo quem? Valéria diz que segundo a mãe. Nicolas diz que acha que as duas são bonitas, mas com belezas diferentes. Valéria pergunta se ele a acha bonita. Nicolas responde que sim, claro, e que o mais importante é que ela sinta isso. E promete que ela vai se sair muito bem. Mais tarde, Arthur está feliz vendo as fotos que Tomás tirou. Tomás diz que ainda tem dificuldades em dirigir Valéria, pois ela não tem experiência. Arthur promete ajudar, mas Nicolas pede que ele deixe o fotógrafo trabalhar. Arthur garante que seus problemas com Valéria vão se resolver. Susana pergunta como Juan está. Juan diz que sente menos dor. Camila diz que ele é muito forte e que em poucos dias vai se sentir como se nada tivesse acontecido. Jacinto diz que devem agradecer à Virgem, pois ele sobreviveu. Susana diz que estão eternamente gratos à senhorita Camila. Camila diz que quem fez tudo foi o advogado. Jacinto diz que o filho tem sorte de ter pessoas como Camila por perto. Susana diz que a vida está lhe dando uma nova oportunidade e que ele deve escolher bem o que quer fazer daqui para frente. Camila sorri. Má chega à mansão. Ofélia diz que ela finalmente apareceu. Má mente, dizendo que foi apenas dar uma caminhada. Ofélia diz que ela está tentando puni-la. Má nega. Ofélia diz que a filha sabe que enquanto está fora, ela fica com o coração na mão. Ofélia afirma que se preocupa com ela e diz que isso é o que uma mãe faz. Má começa a chorar. Ofélia pergunta o que está acontecendo. Má diz que está bem. Ofélia diz que não gosta de vê-la assim, pois para ela, Má sempre será sua menina. Má diz que aquela menina já morreu. Ofélia a abraça e diz que sente muito por tudo que ela está passando e que faria qualquer coisa para evitar isso. Camila diz ao pai que quer contratar um motorista. Luiz pergunta se não basta os que já tem na mansão. Camila diz que quer um só para ela e pergunta se ele se lembra do rapaz que estava na prisão. Luiz responde que sim. Camila conta que já conseguiu tirá-lo de lá e agora quer oferecer um trabalho para ele na agência. Valéria está pronta para tirar mais fotos, mas se sente insegura. Arthur diz que ela está muito bonita. Valéria diz que não se sente confortável. Nicolas afirma que ela vai se acostumar bem rápido. Valéria se afasta, nervosa, e começa a sessão de fotos. Irritado, Luiz diz a Camila que não pode acreditar. Camila diz que não entende por que ele está bravo, pois ele mesmo disse que não daria dinheiro e se ela quisesse ajudar o amigo, teria que resolver tudo sozinha. Luiz pergunta como ela fez isso. Camila diz que vendeu um de seus relógios. Luiz pergunta se foi um dos que ele comprou. Camila responde que sim. Luiz diz que às vezes sente que eles falam outro idioma. E para ela esquecer, porque não vai contratar motorista nenhum. Camila diz que ele virou as costas para ela, então fez o que pôde. Luiz diz que está cansado dela achar que dinheiro cai do céu. Camila diz que está farta dele nunca apoiá-la quando ela precisa e sai muito irritada. Luiz fica arrasado. O fotógrafo diz que Valéria tem que parecer mais relaxada. Valéria tenta, mas Nicolas comenta com o irmão que ela não está conseguindo. Arthur decide ajudar e pede a câmera ao fotógrafo. Valéria pergunta por que ele pegou a câmera. Arthur diz que tirou a primeira foto dela. Valéria reclama que ele não falou nada. Arthur diz que as melhores coisas da vida são como um pôr do sol, momentos especiais que acontecem naturalmente, e pede para ela esquecer o estúdio e aproveitar. Valéria diz que vai tentar. Arthur vai conversando com ela enquanto tira fotos. Nicolas e os outros ficam surpresos. Nicolas diz a Valéria que ela claramente gosta de ver o seu irmão sofrer. Valéria diz que só um pouquinho. Arthur se aproxima de Valéria e diz que sua beleza é natural, que o sorriso dela vale ouro. Ela diz que está cansada e vai embora. Nicolas repreende Arthur, já que ele prometeu manter distância. Ao ver que Luiz está triste, Graciela pergunta o que aconteceu. Luiz diz que Leonardo está mais preocupado com seu testamento do que com ele, que Arthur está cheio de problemas, Camila vendeu um relógio que ele deu e que Nicolas está distante desde que perdeu o apoio para o seu projeto. Graciela sugere que ele viaje com eles. Luiz diz que não e que precisa fazer algo para resolver o seu passado. Susana pergunta como Juan está. Ele diz que está feliz por estar fora da prisão. Susana diz que São Judas a ouviu. Juan diz que não consegue parar de pensar em Mar.
Susana lembra de tudo que ele passou por culpa dela, mas o Juan diz que Má é especial. Na sala de jantar, Paula pergunta por Luiz. Camila diz para não tocar no assunto, pois está muito brava. Nicolas pergunta o que aconteceu. Graciela chega e Nicolas diz que estavam esperando por ela. Ela diz que não está com fome e que o pai deles também não vai descer. Camila e Paula começam a comer. Leonardo pergunta sobre os lugares vazios. Camila diz que não sabe. De repente, Arthur chega com Saul e o apresenta à família. Paula fica muito nervosa ao vê-lo ali. Susana diz a Juan que não sabe mais o que fazer para ele esquecer aquela garota. Juan diz que não consegue, pois mais está em seu coração. Susana diz que provavelmente ele se sente assim porque foi seu primeiro amor, mas ninguém fica com o primeiro amor. Juan diz que seu amor é diferente. Susana promete que ele vai se apaixonar de novo por uma mulher muito menos problemática. Pede que ele preste atenção aos sinais de São Judas e esqueça Má. Irritado, Leonardo pergunta a Saul o que ele faz ali. Arthur pergunta se eles se conhecem. Leonardo diz que aquele cara ficou importunando a Paula. Saul diz que foi um mal-entendido, que só queria informações sobre o Arthur, mas Paula não deixou ele se aproximar nem se explicar. Leonardo pergunta à esposa se é verdade. Paula confirma que sim. Arthur diz que é bom esclarecer. Nicolas diz a Saul que é um prazer conhecê-lo. Todos se sentam para comer. Arthur diz que Saul vai ser investidor na linha de roupas esportivas. Luiz olha para uma foto de Cecília e diz que queria que ela estivesse ali, que seus filhos estão perdidos, que não vê eles encontrando um rumo na vida e que vai ter que tomar medidas radicais porque os ama. Luiz diz que onde quer que ela esteja, sabe que está o apoiando. Saul elogia o jantar. Ofélia vai tirar os pratos e percebe o desconforto de Paula. Leonardo também percebe. Paula se desculpa, diz que teve um dia muito difícil e se retira. Leonardo acompanha ela. Camila também se retira. Arthur, Nicolas e Saul vão conversar na sala. Ofélia suspeita que algo está acontecendo. Leonardo diz a Paula que não sabe o que vai acontecer com os irmãos se o pai morrer, que ele pelo menos não está pronto para perder o pai. Paula diz que ele só pensa nos irmãos, mas eles nem ao menos o tornaram sócio do negócio, pois não confiam nele. Eu aconselho a começar a pensar só em si mesmo. No dia seguinte, Má pergunta à irmã para onde ela vai tão cedo. Valéria diz que vai trabalhar e pergunta o que Má vai fazer. Má diz que não tem ideia, desde que perdeu o concurso está sem rumo. Ofélia aparece. Valéria lembra a irmã que pode pedir demissão. Má diz que ela já assinou o contrato, então não adianta. Ofélia repreende Valéria por deixar Má desconfortável. Valéria diz que só quer se aproximar dela. Ofélia diz que não quer que a faça se sentir mal pelo trabalho que ficou com ela. Valéria pede para a mãe não se meter. Ofélia diz que elas têm que se comportar, que não podem correr o risco de serem mandadas embora. Valéria diz que a última coisa que quer é estar naquele lugar. Ofélia diz que ela pode fazer o que quiser, mas elas não vão sair dali. Valéria sai para o trabalho. Ofélia pede a Má que não fique mal, pois sabe que a irmã a ama muito. Durante o café da manhã, Camila pergunta a Leonardo por Paula e diz que a vê muito estranha ultimamente. Leonardo pede para ela não começar. Luiz se aproxima e diz que assim que eles terminarem o café da manhã, todos devem ir ao escritório, pois ele tem algo importante para dizer. Eles ficam intrigados. Glória acorda do coma e a enfermeira vai chamar o médico. Os filhos de Luiz se reúnem com ele em seu escritório. Luiz diz que é fundamental falar com eles e conta que o médico disse que ele está com problemas no coração. Camila e Arthur ficam surpresos. Luiz diz que há algo que o preocupa mais do que sua saúde, o destino deles. Diz que eles acham que têm a vida garantida e que tudo que tem é para esbanjar. Mas a vida não é assim e que mesmo doente, ainda pode tomar suas próprias decisões. Luiz diz a Leonardo que o seu testamento é algo completamente pessoal. Leonardo diz ao pai que só queria ajudar. Camila pergunta ao irmão se ele sabia. Com firmeza, Luiz pede para fazer em silêncio. Diz que se o chamou ali foi para dizer que decidiu seguir em frente com a sua vida e dar um novo rumo a tudo. E que o egoísmo que viu neles o decepcionou. Arthur pergunta o que o pai vai fazer. Luiz diz que vai se casar. Camila pergunta se ele está louco. Luiz afirma que não. Nicolas pergunta com quem.
Luiz diz que é uma moça muito doce, que sabe compreendê-lo e respeitá-lo, e espera que isso faça todos refletirem sobre o seu próprio futuro. Camila pergunta quem é essa mulher. Luiz diz que é Mar. Todos ficam surpresos. Leonardo diz ao pai que aquilo é uma loucura e ele não pode fazer isso. Camila pergunta ao pai como que ele vai casar com a filha da empregada, pois a mãe dela era uma dama. Luiz diz que Mar tem um grande coração e, além do mais, aquilo não tem nada a ver com a mãe deles e ele já tomou uma decisão. Nicolas diz que o pai está falando não faz nenhum sentido. Arthur diz ao pai que o Nicolas tem razão, não sabe o que a Mar disse para ele ou por que ele está tomando essa decisão, mas eles não podem permitir. Luiz diz que a sua vida ele decide. Glória não se recorda do que aconteceu, nem mesmo sabe quem ela é. Leonardo diz ao pai que Mar só está interessada no dinheiro dele. Furioso, Luiz diz: "E o que você está fazendo? O que estão fazendo todos vocês? Tomam decisões do jeito que querem, não valorizam nada do que têm. Vocês me pedem para não me meter em suas vidas, não se importam com a minha opinião. Pois então, eu vou refazer a minha vida. E o mínimo que vocês podem fazer é respeitar a minha decisão. Vocês podem pensar o que quiserem, e o cartão corporativo de vocês estão cancelados. Então resolvam a sua situação econômica." Luiz diz que só queria dizer isso para eles e sai. Juan volta para casa. O motorista avisa Mar que Luiz quer falar com ela. Leonardo culpa Valéria pelo que está acontecendo e diz a Nicolas e Arthur que ela está enganando os dois. Nicolas e Arthur defendem Valéria. Camila diz a Arthur que também usaram e não importa o que tenha que fazer, mas ela não vai permitir que o pai se case com a Mar. Juan agradece aos pais por tudo que fizeram por ele. Leonardo e Camila querem que o pai dê a herança deles antes de se casar e diz aos irmãos que aquelas mulheres são umas oportunistas. Nicolas e Arthur recriminam Leonardo. Nicolas diz que depois de tudo que o pai disse, a única coisa que Leonardo demonstra com isso é que a única coisa que quer é o dinheiro. Camila diz que são os filhos dele, que o que o pai tem é por direito deles e pergunta se o irmão quer que tudo que a família tem fique para as empregadas. Valéria pede para o fotógrafo ter um pouquinho de paciência com ela porque ela não sabe nada sobre modelar. Tomás diz que não entende por que ela aceitou o trabalho então. Valéria diz que é porque sabe que é importante para o Arthur. Tomás diz que então ela está muito apaixonada por ele. Valéria diz baixinho que não, ou talvez mais do que ela queira aceitar. Luiz recebe Mar em um restaurante, em um lugar que reservou só para os dois, e diz que acha que já encontrou a maneira de ajudá-la, de proteger a ela e ao bebê. E se ela aceitar, nunca vai lhe faltar nada. Mar pergunta do que se trata. Luiz diz que é uma decisão radical, mas ele também precisa fazer pelo bem dos filhos. Mar diz que não está entendendo. Luiz diz que vai protegê-la se casando com ela. Surpresa, Mar diz que não pode aceitar isso. Leonardo insinua que o pai já tinha algo com Mar. Nervoso, Nicolas diz que não vai permitir que eles falem mal do pai e ele e Arthur saem do escritório, deixando Camila e Leonardo sozinhos. Luiz diz a Mar que não quer que ela o interprete mal, que será um casamento falso. Mar pergunta como. Luiz diz que entre eles não haverá nenhum tipo de intimidade. Jura que o seu único interesse é ajudá-la e diz que só precisa que ela o ajude porque ele vai fazer isso para proteger o patrimônio dos filhos. Luiz diz que quer fingir que são um casal para que os filhos se deem conta de que tem que pensar no futuro deles, que os filhos estão muito mal, que praticamente estão esperando que ele morra para herdar o que ele tem. Mar diz que sente muito por ele. Luiz diz que confia nela, que ela já tem lhe demonstrado que tem valores, como a honestidade, a generosidade e, acima de tudo, tem palavra. Mar diz a Luiz que só poderia aceitar algo assim se esse dinheiro for somente para o seu bebê, e não quer nada para ela. Luiz diz que ela pode ter isso como certo, e com isso, ela só lhe demonstra que é uma grande mulher. Pedro avisa Thomas que Nicolas e Arthur não vão trabalhar. Valéria fica preocupada e liga para Arthur, mas ele não atende. Saul envia uma mensagem para Paula dizendo que é sempre um prazer ver ela, ainda que tenham que fingir que não se conhecem. Paula envia uma mensagem para ele dizendo para deixá-la em paz ou ela vai falar para o marido e os cunhados e assim o estúpido negócio dele com os Portilla vai acabar. Saul envia um áudio para ela dizendo que poderia perder um dos seus muitos negócios, mas ela perderia o marido e a sua suposta vida perfeita. Mar pergunta a Luiz o que vão falar para os filhos dele.
Luiz diz que vão dizer que o filho dela é dele, e assim também ele a protegerá da mãe dela. Leonardo conta para Paula que o pai vai se casar. Susana fica sabendo que Glória acordou. Camila chega para ver Juan. Glória conta para ela que Glória acordou, diz que precisam ir ao hospital e pergunta se ela pode ficar com Juan. Camila diz que sim. Nicolas diz à tia que o que o pai quer fazer é uma loucura e pede para ela conversar com ele. Graciela diz que não, que eles precisam respeitar as decisões do pai dele. Camila diz a Juan que o homem com quem mais está saindo é o seu pai. E agora eles vão se casar. Juan quer sair para falar com Mar e diz para Camila lhe dizer aonde ela está. Camila diz que o pai e Mar se apaixonaram. Ela não ama ele. Juan diz que isso não é verdade, a Mar o ama. Camila pergunta que outra prova ele quer e diz que ele já não pode ficar com a Mar. Juan diz que tudo isso é culpa da senhora Ofélia, que se encarregou de envenenar a Mar contra ele e conseguiu. Camila aproveita a situação e diz: depois de tudo que você sofreu por ela, olha como ela te paga. Mas eu estou aqui para te ajudar, para que você se sinta acompanhado e demonstrar que você não tem que sofrer assim por ninguém. Juan a agradece por tudo. Ofélia liga para Mar e pergunta onde ela está. Mar diz que foi falar com o senhor Portila porque ele precisava de ajuda com algumas coisas. Glória não reconhece Susana. Ofélia diz a Mar que sabe que ela não está bem e quer ajudá-la. Mar diz para a mãe então deixar de recordá-la o que aconteceu. Pasma, Susana pergunta se Glória não se lembra dela. Glória diz que não. Susana diz que ela tem que se lembrar que é a sua prima. O médico diz a Susana que é normal Glória não se lembrar dela nesse momento, mas pouco a pouco ela irá recuperando a memória. Susana pergunta se há alguma possibilidade de Glória não recuperar a memória. O médico diz que sim, que isso também é uma possibilidade. Olhando para a foto de Cecília, Luiz diz que espera que isso funcione, pois os filhos têm que se dar conta de que o caminho que estão tomando só vai prejudicar eles mesmos. E não há ninguém que possa ocupar o lugar dela em seu coração e nem nos seus pensamentos. Graciela recrimina Luiz por querer se casar com Mar. Luiz diz à irmã que já teve reclamações demais dos filhos. A sua decisão já está tomada e pede para ela dizer para a senhora Garcia que a espera no escritório. Enquanto isso, Valéria arruma as coisas em sua casa aos poucos. Arthur chega muito nervoso e pergunta por que ela não disse nada sobre a Mar. Valéria diz que não sabe do que ele está falando. Arthur pergunta por que ela não lhe disse nada sobre a relação do seu pai com a Mar. Por que escondeu dele que a Mar vai se casar com o pai dele? Surpresa, Valéria pergunta do que ele está falando. Luiz diz a Ofélia que quer se casar com a Mar. Chocada, Ofélia diz que de maneira nenhuma, que ainda que ele veja que ela precise muito de dinheiro, de trabalho e de um lugar para morar, isso não dá o direito dele pensar que a sua filha é uma moeda de troca. E então, rotundamente não. Valéria diz a Arthur que isso não pode ser verdade. Com certeza é uma ideia da mãe e a irmã está caindo em uma armadilha. Arthur pergunta se realmente ela não sabia de nada. Valéria diz que não. Arthur pede desculpas a ela. Valéria diz que não vai permitir que a mãe consiga o que quer, e ela e Arthur vão direto para a mansão. Luiz pede para Ofélia deixá-lo explicar. Ofélia diz que Maia é muito jovem, não está na idade de se casar e muito menos com um homem que já viveu tanto e até viúvo é. A sua filha é muito inocente. Luiz diz a Ofélia que a sua proposta é com respeito e sincera. Ele só quer proteger a Mar. Ofélia diz que essa não é responsabilidade dele, que a filha tem a ela para protegê-la. E volta a afirmar que não vai permitir que Mar se case com ele. Muito nervosa, Ofélia diz a Mar que o senhor Portila já lhe disse a loucura de querer se casar com ela e já deixou claro para ele que nunca vai permitir que isso aconteça. Mar diz à mãe que já não é uma menina, que ela vai continuar manipulando. Ela já não tem voz e nem voto no que ela faz com a sua vida, ainda que ela não goste. Valéria chega e diz à irmã que naquele momento elas vão embora dali. Mar enfrenta a mãe e a irmã e diz: eu não vou a lugar nenhum, porque de agora em diante essa é a minha casa. De um lugar antes eu era uma parasita, agora eu vou ser a senhora dessa casa. Então eu não vou embora nunca. Camila pergunta a Susana como Glória está. Susana diz que ela está confusa, mas o importante é que ela já acordou. Camila diz que vai avisar o pai e vai embora. Juan diz aos pais que a partir de agora não quer saber nada da Mar. Ela está morta para ele. Susana fica muito feliz com o que ouve ele dizer.
Nicolas pergunta se o pai tem ideia da gravidade do assunto e diz que ele vai se casar com a mulher a quem a mãe queria que fosse para a cama com o filho dele. Luiz manda Nicolas parar de falar assim com ele e diz que a Má vai ser a sua esposa. Nicolas diz que por isso fala assim com ele, porque parece que o pai não se dá conta do tipo que aquelas mulheres são. Valéria diz a Má que não a reconhece, que não vai apoiar aquela loucura e vai embora dali. Valéria manda a mãe enxugar aquelas lágrimas porque ninguém acredita nela. Ela diz: "Bravo, Ofélia, finalmente você conseguiu o que queria. Você não só entrou como empregada da mansão dos seus sonhos, agora é a sogra do patrão. Parabéns, você conseguiu." Desolada, Ofélia pede para Valéria escutá-la. Valéria é extremamente grosseira com Ofélia, dizendo que ela é cruel e que nunca deveria ser mãe. Ofélia dá uma bofetada nela e manda ela calar a boca. Na mesma hora, se arrepende do que fez. Valéria jura que a mãe vai se arrepender por ter batido nela e sai sem deixar ela se explicar. Luiz diz a Nicolas que Má é muito diferente da mãe, precisa dele nesse momento. E a senhora Ofélia não tem culpa do irmão dele ter convidado as moças para o hotel naquela noite. Nicolas diz que a única coisa que aquela senhora sempre quis foi se enfiar na casa deles a qualquer custo, e o pai casando com a filha dela está caindo em seu jogo. Luiz diz: "Você pensa que eu sou um menino que se pode manipular facilmente? Eu achei que você me conhecia, filho. A Má será minha esposa e eu não tenho mais nada para te dizer." Valéria diz a Nicolas que não pode acreditar em tudo o que está acontecendo e pergunta como que o pai dele pôde se aproximar de uma mulher tão jovem. Nicolas pergunta se ela, a mãe e a irmã planejaram aquilo desde o começo. Valéria pergunta como que ele se atreve a lhe perguntar isso. Nicolas diz que é pela forma em que elas chegaram à vida deles. Valéria diz que ele tem que fazer essa pergunta é para o pai dele. Foi ele que se aproximou da Má e a pediu em casamento. Nicolas diz que o pai não é assim, que a irmã dela já é grande para saber as consequências dos seus atos e não vai permitir que ela culpe o seu pai por tudo. Ofélia diz a Má que entende que o que aconteceu com o bebê dela a alterou muito, mas ela não tem que fazer isso. Má diz que a mãe não precisa fingir para ela, que sabe muito bem que tudo isso a faz muito feliz. Ofélia diz para ela não lhe dizer isso e pede para ela pensar nas coisas, pelo amor de Deus. Má diz que já pensou bem e está decidida, que vai dar o prazer da mãe vê-la com alguém que está à altura do que ela queria para ela. Valéria passa a noite em sua casa. Má e Luiz conversam sobre a reação que Ofélia e os filhos dele tiveram quando soube do casamento deles. Luiz diz a Má que não quer obrigá-la a nada e se ela decidir rejeitar a sua proposta, ele vai entender. Paula diz a Leonardo que não pode entender como que o pai dele foi se interessar por alguém tão insignificante como a Má. Leonardo sai. Paula liga para seu amigo jornalista e diz que tem uma notícia que vai deixá-lo chocado. Má diz a Luiz que lhe deu a sua palavra e vai cumprir. Vai se casar com ele, ainda que a mãe seja contra. Luiz diz que eles têm que fazer com que aquilo pareça real e dá um anel de noivado para ela. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe vocês.